Cortez do CONAEM. Eu estou aqui com mais uma fera, apresentando para vocês o professor Ralph Davico, que é o nosso professor de Geopolítica e Geografia. Professor, obrigado pela sua presença aqui. Eu tenho certeza que essa oportunidade vai ser valiosa para todos nós. Antes de mais nada, te agradeço pela presença. Eu que agradeço, né, o convite do professor Regis, está aqui para mim um grande prazer e poder ajudar a participar aí que a galera possa ingressar na universidade. Conta comigo aí, sempre. Ok. Então o CONAEM vai ficar bem contente aqui com a tua presença e agora eu vou te bombardear com algumas perguntas, Opa, tá? vamos aí. Professor, antigamente os nossos avós tinham 10 filhos. Eu sei pela minha família, minha avó, a avó da minha esposa. Antigamente o pessoal tinha uma quantidade absurda de filhos. Aí foi diminuindo. Meu pai teve 3, eu já estou com 1. Por que isso está acontecendo, Ralph? Pois é, professor Regis, isso aí realmente é geral, não só no Brasil, como praticamente em todas as partes do mundo. Se a gente levar em consideração o que aconteceu no Brasil na segunda metade do século, a gente percebe que está havendo uma diminuição do crescimento populacional, ou seja, a população brasileira ainda continua crescendo, porém em ritmo menor comparado a meados do século passado. Só para vocês terem uma ideia, em 1950, cada mulher brasileira tinha em média 7 filhos. Isso em 1950. Como é que se chama isso, número de filhos por mulher? Isso chama-se índice de fecundidade. Então, o índice de fecundidade naquela época era de 7 filhos. Então, a partir dos anos 50 até o final do século passado, houve uma diminuição. Em 1960, cada mulher tinha em média 6 filhos, depois passou para 5. Bom, segundo os últimos dados do IBGE, atualmente cada mulher brasileira tem em média de 1 a 2 filhos. Então, o que pode acontecer daqui a uns anos? Pode acontecer que está, por exemplo, o professor Regis. Quantos filhos, professor Regis? Uma filha. Uma filha. Quantos irmãos, Regis? Eu tenho uma irmã. Então, 2 filhos. Eu tenho também mais uma irmã. Meu pai e minha mãe, 2 filhos. Eu tenho 2 filhas. Então, para haver reposição de população, um casal tem que ter 2 filhos. Está havendo reposição. A partir do momento que o casal tem um filho, isso, a longo prazo, vai acarretar uma diminuição do crescimento populacional. É justamente o que está acontecendo com vários países do leste europeu, em que não está havendo crescimento, e sim está havendo um decréscimo populacional. Por exemplo, uma família na Europa, quando tem filho, tem um só. E muitos casais sem filhos. Então, realmente, é um problema muito crítico, que já está acontecendo, principalmente no leste europeu, e isso chegará a nós daqui, provavelmente, a 4, 5 décadas. Nós vamos ter também esse decréscimo populacional. Eu me lembro de uma música na Copa do Mundo de 70, 90 milhões em ação. Poxa vida, 90 milhões de habitantes. Nossa Senhora, faz tempo. Só que nós estamos agora, segundo dados do IBGE, nós estamos com 197 milhões de habitantes. Olha só quanto a população cresceu. Só que já no final do século passado crescia muito mais de forma bem acelerada. Não tanto agora como era até passado. Agora está estagnado o crescimento? Não está estagnado ainda. A população continua crescendo. Então, porém, em ritmo menor. Então, como eu estava falando, retomar isso aqui é muito importante, eu acredito que daqui a mais um tempo, realmente vai haver uma diminuição do crescimento. Diminuição do crescimento, tá. Professor Ralph, me diz uma coisa, o Brasil cresceu muito. A gente sabe que antes do problema dos Estados Unidos, nós ganhamos o selo de investimento grande, onde os países puderam simplesmente investir. Os países, digamos assim, triple A, que eles chamam, eles puderam investir no Brasil. Mas, com isso, esse crescimento todo, ele simplesmente parou, ou não? Você está falando da economia brasileira? A economia. Não, Regis, assim, a economia brasileira vai continuar crescendo. Com toda essa crise. Sim, o Brasil ele é considerado a 6ª maior economia do mundo. Então, o Brasil oscila muito, fica em 8ª, 9ª, 7ª economia do mundo.
E a tendência é que o Brasil, logo em breve, passe a França. Até porque nós temos uma população economicamente ativa muito grande. Nós temos 197 milhões de habitantes. E isso repercute muito na economia do país. Então eu acredito que o Brasil vai continuar crescendo. Só que o grande problema do Brasil estão nas questões sociais. Por isso nós estamos ainda no rol dos países subdesenvolvidos. O que se leva em conta? Quando é que a gente considera que um país é subdesenvolvido? Quando, né, além de nossa economia ser uma economia, de certa forma, uma das maiores do mundo, mas as questões sociais no Brasil, elas estão ainda num estágio ainda muito precário. Então, é interessante para o imigrante, o Brasil ainda está atrativo? Olha, o Brasil foi considerado um país de imigração até o ano de 1934. Nós temos o século XVI, XVII, XVIII, XIX, até o século XX o Brasil foi um país de entrada. Então nós temos aí na história portugueses, espanhóis, alemães, italianos, poloneses, africanos que vieram para o Brasil. Só que a partir do ano de 1934, que é a lei das cotas, então o governo brasileiro praticamente ele emperrou essa entrada de novos imigrantes. Entraram no Brasil uma porcentagem de 2% dos últimos 50 anos, levando em consideração 1934. A partir daí o Brasil deixa de ser um país de imigração. Detalhe importante, nas últimas 3 décadas do século passado, o Brasil foi considerado naquele momento um país de expulsão de população. Saíram um pouco mais de 2 milhões de brasileiros em busca de melhores oportunidades. Agora tu usou um termo que eu achei pesado. O Brasil está expulsando a população, isso em função de quê, Ralf? Olha, geralmente a população, quando tem a oportunidade de sair, ela sai. Quando a gente viaja, vai para um outro país, a gente vê uma grande quantidade de brasileiros. Só para você ter uma ideia, na cidade de Nova York vive 250 mil brasileiros. É como se fosse praticamente a população da cidade de Passo Fundo e Carazinho vivendo em Nova York. Se a gente considerar o século XXI, o Brasil hoje ele não é considerado um país não é mais de imigração, como foi até 1974, também não é considerado um país de emigração. O Brasil hoje não é considerado nem de nenhum nem outro, apesar de nós percebermos que existem muitas pessoas em busca de melhores oportunidades em outros países. E claro, geralmente a pessoa busca países do continente europeu, ou até mesmo Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália, que também está cheio de brasileiro. Vamos falar um pouquinho do crescimento. Nós sabemos que a China era hora concurso do crescimento, né? O Brasil também estava assim despontando com a Rússia, com a Índia. Pode me dizer alguma coisa sobre isso? Em termos econômicos, a China desponta já praticamente 2 anos atrás como a segunda maior economia do mundo. Muitas vezes as pessoas falam a potência da China, só que a gente tem que levar em consideração que a China tem características de país subdesenvolvido. A China também é um país subdesenvolvido. Inclusive, a China foi considerada na virada do século como um novíssimo tigre asiático. Por que a China desponta como uma grande potência em termos econômicos? Porque é um país que tem uma população de 1,3 bilhão de habitantes. Isso significa que a população economicamente ativa é de grande quantidade. A China é um país que está cheio de transnacionais, principalmente transnacionais japonesas e estadunidenses. E provavelmente a China, daqui a algumas décadas, não acredito que seja mais de 20 anos, claro que não, acho que menos que isso, a China passará aos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um país que tem uma população de pouco mais de 300 milhões de habitantes. Então a China tem 1 bilhão a mais de pessoas. Inclusive, tem também em termos militares, é um país potente, até porque pela quantidade de militares existentes nesse país. A China tem mão de obra barata, esse crescimento dela é exagerado em função disso? Sim, claro. Quanto mais mão de obra o país tem, mais barata será a mão de obra.
e os países desenvolvidos se aproveitam muito bem disso, porque o padrão de vida de um estadunidense ou um trabalhador alemão em seu país de origem, o salário é altíssimo. Na China não, pode se pagar um salário bem aquém comparado com os alemães e os estadunidenses. Então, um país viável para ir para a China, realmente fazer negócio da China, ganhar muito dinheiro. Ralf, eu não sei se essa seria uma das tuas dicas, que no final eu vou te pedir para te dar uma dica aqui para o pessoal, daquelas dicas matadoras, como eu faço com todo mundo. Sim. Mas eu quero saber uma coisa, talvez tu tenha até te guardado para isso. A Ucrânia, esse problema todo que está acontecendo aí, o que tu tem a dizer? Bem, realmente a Ucrânia está assim, sendo praticamente dividida. Em 1917, logo após essa data, com a formação da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, houve um processo de russificação naquelas repúblicas como Ucrânia, Bielorrússia, Estônia, Letônia, Lituânia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, Turcomenistão. Então teve um processo de russificação e no caso da Ucrânia, a migração foi muito intensa dos russos para lá. Então, por exemplo, recentemente ocorreu a questão da Crimeia, em que o governo Vladimir Putin, ele anexou a Crimeia de forma extremamente autoritária, sendo que na Crimeia a população majoritária é constituída por russos. E o grande problema hoje na Ucrânia se remete justamente ao leste da Ucrânia, por esses mesmos problemas. A grande maioria da população que vive no leste da Ucrânia é de origem russa. E provavelmente o leste da Ucrânia será anexado pela Rússia. Por que isso? Porque a Ucrânia existe uma grande probabilidade, principalmente agora com um novo presidente, de fazer parte da União Europeia. E como o Vladimir Putin não quer perder esse respaldo geopolítico existente hoje na Ucrânia, eis aí porque desse tipo de atitude altamente inconveniente, ao meu ver, como eu vejo. Né? Certo. Mas pelo que parece na Ucrânia é que vai haver mais divisões do território ucraniano. A tendência é diminuir mais ainda, porque a população russa é muito grande na Ucrânia. Eu achei que o assunto era realmente importante. Voltando ao contexto da China, né? O que tu pode me dizer, assim, falando em contexto, a China no contexto mundial, o que tu pode me falar, que a gente sabe que a China hoje ela é importante, né? Então, o que tu poderia falar para esse pessoal aí do Enem que... Eu acredito que o grande problema da China está relacionado com a questão de fontes de energia. A China é um país ainda muito, muito dependente do carvão mineral que é extraído na região da Manchúria, que fica no norte de Pequim. E a China, em termos ambientais, é um caos. É um país extremamente poluído. O que pode acontecer, inclusive, a gente está retomando essa questão da geopolítica, é esse último acordo que o Putin fez com a China em relação ao gás natural. Então, existe aí uma probabilidade muito patente do Putin puxar a China para o lado dele. Tá? Agora, a China vai continuar crescendo em termos econômicos. Com esse novo acordo, o processo de poluição ambiental poderá ser amenizado e a China, sem dúvida, será a maior potência em termos econômicos. Mas não se esquecer, eu volto a repetir, que a China é um país que tem características de subdesenvolvimento. É um país subdesenvolvido. E nós estamos chegando também perto, né? Porque nossa economia é potente. É isso que eu ia te perguntar agora. Por exemplo, assim, a gente sabe que foi descoberto muito petróleo, pelo menos debaixo do mar, e as plataformas estão tentando extrair petróleo.
Isso realmente fez uma diferença. O Brasil foi lá, subiu por causa disso, em termos de crescimento econômico, ou isso aí é muito difícil de se extrair esse petróleo e o Brasil vai continuar lá atrás? Como é que fica tudo isso? Não, o Brasil já tem tecnologia para isso, inclusive quando se descobriu o tal do pré-sal, existia também esse impasse, como é que será extraído o petróleo, mas tudo deu tudo bem. A tecnologia é uma tecnologia importada para a extração, só que o preço continua alto para nós. Nós temos aqui o exemplo do lado do país, aqui, por exemplo, a Argentina, a gasolina é de melhor qualidade e bem mais barata do que a nossa. O Uruguai, que é um país que não tem petróleo, importa o petróleo da Argentina e consegue ter preços mais acessíveis do que nós, que temos esse tal de pré-sal, que é muito petróleo. Quer dizer, são coisas assim que só nós brasileiros entendemos. O Brasil, antigamente, ele tinha que comprar gasolina, petróleo. Sim, e hoje, como é que está a situação? Sim, o Brasil continua importando ainda, porque o nosso petróleo não é um petróleo de boa qualidade. Mas já tivemos em situação bem mais precária no passado. Só que tem que ver alguns reajustes aí para que o povo brasileiro desfruta porque afinal de contas, o petróleo é nosso. É nosso. Ralf, eu gostaria que tu deixasse aqui para o pessoal do CONAEM uma dica, de repente seja a dica final, algumas dicas para a gente ter uma ideia da prova, como ela está formatada e o que tem possibilidade de cair dentro desse assunto que a gente conversou lá. Olha, eu acredito assim, eu sempre falo para os alunos que aquele aluno que é bem sucedido é aquela pessoa que lê bastante, jornal, aquela parte de política internacional, o que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo no mundo. Nós estamos aí praticamente há um pouco mais de uma semana da Copa do Mundo. Então, dá uma olhada nos países que estão participando da Copa, veja esses países no seu contexto geográfico, de cada continente, quem são eles, visualiza que provavelmente isso aí vai ser muito cobrado. Mas provavelmente vai ser cobrado agora, nessa prova de inverno, e também continua essa dica para janeiro. Sem dúvida, porque são países importantes. Material de pesquisa para eles seria o quê? Jornal, revista? Jornal, revista. Alguma indicação? Sim, o jornal é a melhor dica. Leia jornal todos os dias. Como eu falei, o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Revistas semanais, está valendo também. Está atento, né? Hoje tem internet para pesquisar aí à vontade. Tem que ir à luta. Maravilha. Professor, muito obrigado pela tua presença aqui. Eu tenho certeza que o pessoal gostou aí também. Um grande abraço e obrigado, Ralf. Eu agradeço a oportunidade. Boa sorte, boa prova para todos.